Olá pessoal, eu sou o violista Felipe Doshi e para mim é um prazer imenso estar participando aqui do canal da professora Andréa Campos. A dica que eu escolhi, claro, durante todos os anos que eu fiz aula com ela, foram centenas de dicas, mas eu escolhi a que eu acho que foi a principal de todas. Eu tinha um sério problema com ritmo, pulsação, com o tempo e eu corria disparadamente. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tentava uma bolsa em uma orquestra jovem e eu nunca era admitido justamente por esse problema. E na minha última tentativa, depois de tantas, a professora Andréa me viu tocando e resolveu me dar uma chance, achou que valeria a pena, e daí então eu fui admitido na classe dela, no Instituto Bacarelli, para ser aluno dela, e daí então a gente começou a trabalhar arduamente, em relação a isso, que para mim era realmente um problema grave, essa questão com o ritmo, com o tempo. E começamos a usar sistematicamente o uso do metrônomo em tudo. Acho que durante todos esses anos a gente estudou, tudo que a gente estudava era com o metrônomo. E o metrônomo se tornou um hábito, até hoje, para mim, tudo que eu estudo é com o metrônomo. Mas o que eu queria dizer... claro, para mim era um problema, então eu tinha que estudar com o metrônomo, tudo isso, mas embora, por mais que às vezes você não tenha problema com o tempo, com pulsação, mesmo assim, acho que se deve estudar com o metrônomo, para você ter certeza do tempo. Outra coisa também, eu ficava muito nervoso, em prova, aquela ansiedade, e isso... você ficar apavorado na hora de prova, na hora de tocar ou na hora de recital, e isso fazia com que eu perdia o tempo também e corria demais. Então eu tive que aos poucos ir trabalhando isso, que é difícil, e começar a ter esse autocontrole, ficar calmo, não ter essa ansiedade, e com isso também ajudou a manter a pulsação, não ficar nervoso e não correr. Outra coisa é a questão dos excertos. Eu acho que é impossível você estudar excertos sem o metrônomo, porque quando você vai fazer uma prova, um concurso de orquestra, um dos quesitos principais que a banca, um dos principais quesitos da banca é justamente o ritmo, o tempo. Então, se você não toca no tempo, infelizmente não dá. Então, para ser aprovado numa orquestra. Então acho que o estudo de metrônomo com o metrônomo nos excertos é essencial. A outra dica, que a professora Andréa pediu para mim falar aqui, que desde quando tudo começou. Eu fui para São Paulo aos 22 anos, era de Rondônia. Eu comecei a estudar violino com 9 anos, porém eu fui ter uma grande professora somente aos 22, que foi quando eu fui para São Paulo. Então isso é muito tarde, aos 22, então eu tinha que correr contra o tempo. Eu tentava as provas e não era aprovado, não conseguia, e na minha última tentativa, igual eu já falei, a professora Andréa me deu uma chance aí eu fui aprovado no Instituto Bacarelli e passei a fazer parte da classe da professora Andréa Campos. E a gente tinha que correr contra o tempo, praticamente. E aí eu comecei a estudar arduamente, era um sonho que eu tinha, e era a minha última chance. Porém, acontecia algumas coisas na época que eu me sentia muito mal com isso. Quem estudava no Instituto Bacarelli, no caso eu tocava na Sinfônica Heliópolis também, que no caso é do Instituto Bacarelli, que a bolsa, era bolsista da Sinfônica Heliópolis, fazia aula com a Andréa Campos, e tocava, no caso, na orquestra. E era a primeira sinfônica que eu tocava. Então, até então eu só tinha tocado orquestra de câmara. E a Sinfônica Heliópolis, o Karapetjevski que regia na época, era repertório muito pesado. E eu não tinha nível para isso. Então eu tinha muita dificuldade mesmo. Eu sentava na última estante dos segundos violinos, e era muito difícil acompanhar, e aí eu comecei a ouvir frequentemente algumas coisas como não vale a pena,
na próxima prova com certeza você vai perder sua bolsa, volta para Rondônia, você não tem chance na música. Então isso eu via o tempo inteiro e isso me chateava um pouco, me afetava, né? E aí, um belo dia a professora Andréia levou na aula alguns dizeres, umas flores assim, em papel, e com algumas frases. Cada aluno escolhia uma dessas frases. E a frase que eu escolhi, eu não lembro agora que frase que era, mas era uma frase totalmente motivacional, né? E aí ela colocava aquele papel em formato de flor com a frase que você escolheu no mural, para toda vez nas aulas você ver a sua frase e lembrar. E eu escolhi justamente uma frase devido que eu estava muito chateado na época com o que vinha acontecendo, e devido àquela frase que eu escolhi, a professora me deu muito conselho na época, né? Em relação a isso, que eu não deveria ouvir essas pessoas e seguir em frente, e a solução para isso era estudar dobrado, triplicado. E bem na época teve o concurso do Jovem Solista, e depois disso, né, desses conselhos dela, através dessa frase que eu escolhi, eu resolvi fazer o concurso e passei ganhei o concurso de Jovem Solista para solar na Sala São Paulo sob a regência do maestro Isaac Krapchevski. E isso marcou minha vida para sempre. Para mim foi um marco assim, que eu jamais vou esquecer, uma experiência única. E o principal de tudo isso, que eu estava totalmente desmotivado devido a alguns colegas, claro que não era todos, e justamente nessa época teve o concurso, e justamente também nessa época, né, aconteceu tudo isso, e eu tive essa motivação da professora, e valeu a pena. Eu lembro que eu entrei na Sala São Paulo pela primeira vez em 2012, em fevereiro de 2012, e eu sonhava um dia tocar com alguma orquestra na Sala São Paulo. E quando acho que foi em junho, eu toquei no mesmo ano, eu toquei pela primeira vez na Sala São Paulo. E eu sonhava, eu falava assim, nem que for daqui 5 anos, 10 anos. E quando foi no mesmo ano, isso aconteceu. E justamente no ano seguinte, em outubro de 2013, que aconteceu o concurso de Jovem Solista de solar na Sala São Paulo. Então, isso marcou para sempre. Mas o que eu queria dizer é que ao longo de todos os anos, eu vi isso inúmeras vezes. Por exemplo, colegas que totalmente desacreditado, muito fraco musicalmente falando, mas que tinha uma força de vontade incrível, que estudava muito, e que ouvia, né, das pessoas isso, desiste, não vale a pena você tentar na música, que era justamente as coisas que eu ouvia. E essas pessoas se esforçaram e hoje são grandes músicos, tocam em grandes orquestras, até fora do país, e conseguiram. E o outro lado da moeda é que muitos deles acabaram desanimando. Isso também foi um combustível para desanimar essas pessoas, né? E o que eu vejo com tudo isso, que para quem faz isso, não que você não deva fazer isso, porque um dia a pessoa possa ser melhor que você, tocar melhor que você, não é nem isso. Primeiro que não se humilha ninguém, o mundo dá voltas, né? E segundo, que você pode estar destruindo um sonho. Então jamais você desmotivar alguém. E para quem ouve isso é muito triste, né? Não dá para dizer que isso não machuca a pessoa que ouve, né? Então a solução para isso, quando você, eu sempre disse isso, mesmo que ninguém acredite em você, você é a melhor pessoa para acreditar nos teus sonhos. Então, igual a professora André falava, né? Esquecer essas pessoas, e o remédio para isso é estudar 3, 4, 5 vezes mais, né? E ela pediu para mim contar isso aqui, então eu estou contando, espero
né, que ajudem, né, outras pessoas, às vezes que estão desanimadas ou que está sendo desanimada por outras pessoas. E eu também não poderia esquecer de falar aqui, para encerrar, em relação à professora Andréa, já falei isso outras vezes e não vou me cansar nunca de falar isso. A professora Andréa não é só uma grande professora, uma grande violinista, uma exímia espala, enfim, não é só isso. Isso também. A professora Andréa é um grande ser humano. Se eu viver 300 anos, eu jamais vou esquecer tudo que ela fez por mim, né? Na minha última tentativa na música, ela apareceu no momento certo e, nossa, o quanto que ela me ajudou durante todos esses anos. Então, isso aqui é um agradecimento, né? Aliás, eu serei eternamente grato por isso. Não só ajudou eu, mas quantas pessoas. Então, é um carinho que eu vou ter aí, acho que com certeza para o resto da minha vida, né? Um carinho imenso que eu tenho pela professora Andréa, a família dela, o professor Flávio também. Então é isso, espero que tenham gostado, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.